todo mundo aqui vai viver. Se tem uma coisa que todos nós temos em comum, gente, é que um dia todos nós passaremos pela morte. Todos nós. Ninguém está com pressa, ninguém está profetizando, nada, coisa ruim. Mas todos nós aqui um dia enfrentaremos a morte. Ela, na verdade, é o nosso último adversário de todos. E Jesus também passou pela morte, você sabe. Como ser humano, ele veio ao mundo justamente para morrer em nosso lugar. E Jesus passou pela morte. Mas é interessante que você vai ver Jesus, o comportamento de Jesus antes da morte dele, é um comportamento muito curioso, porque Jesus fica marcando reunião com os discípulos para depois da sua morte. Gente, eu já vi gente que está para morrer, reunir a família e dizer o seguinte: ó, a senha do banco é esse, tem dinheiro na caixa de sapato lá em cima de não sei o que lá, tem um seguro em tal banco, olha, o terreno tal eu quero deixar para tal, a fazenda tal eu quero deixar para fulano, eu não sei, lá na minha família é assim, fazenda tal, não sei o que lá. E Jesus é o seguinte, cara, Jesus está para morrer, ele fala para os discípulos o seguinte: ó, depois eu vou encontrar com vocês na Galiléia. Ele fica marcando um compromisso para depois da morte. E ele morreu. E olha o que João 21, 1 diz, que o capítulo anterior relata sua morte. Olha o capítulo 21 o que diz. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Depois da morte virá a ressurreição. Vamos ver juntos essa verdade? Diga assim: depois da morte virá a ressurreição. Marcos 16, 12. Mais uma vez, texto posterior à morte de Cristo. Diz o seguinte: depois disto, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo. A morte não pôde deter Jesus Cristo. E eu quero ter uma boa notícia para você, é que a morte não vai conseguir te deter também. De alguma forma nós vamos passar por ela em algum momento, mas a morte não é o fim para quem é filho de Deus. Nós temos uma promessa de vida eterna liberada sobre a nossa vida. A morte não é o fim, mas é o começo de uma nova etapa. Gente, os ímpios entram em pânico quando estão diante da morte. Esses dias em casa, minha esposa comentou de alguém que tava ruim, aí a pessoa pedindo oração, nunca creu em nada, mas na hora. Quem sabe o que eu estou falando? Falei para Dani, viu, nessa hora o nego acredita até no capeta se precisar. Por quê? Porque entra em pânico, cara, vou morrer, é o fim, para mim acabou. Mas para os filhos de Deus, a morte é só uma passagem para um tempo muito melhor que a gente vai viver. Gente, tanto isso é verdade que Paulo teve uma experiência sobrenatural extraordinária. Ele foi levado ao terceiro céu. E ele viu coisas que nós vamos viver, que nós vamos experimentar, que ele diz o seguinte: não é que não dá para falar, é que se eu falar, vocês não vão entender. A cabeça de vocês não vai conseguir discernir o que tem para o lado de lá. E ele chega para a igreja e diz o seguinte: olha, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é o quê? É lucro. Então, enquanto eu viver aqui, eu vou viver Cristo. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte: melhor seria estar com o Senhor. Melhor mesmo seria estar
com o Senhor. Olha o que Apocalipse vai nos dizer. O texto, João começa a ver um monte de coisa. É besta que, está falando de tribulação, é besta que emerge do mar, é uma mulher que tem um filho, é umas cenas, é cavalo que é solto, é praga. Você lê Apocalipse assim e fala, meu Deus do céu, eita, não é um vírus, não, sim, é um negócio, porque, gente, o terror dos últimos dias vai ser tão grande. Nós estamos vivendo num tempo hoje, no mundo, onde as pessoas estão aterrorizadas porque elas querem viver. Elas querem viver, então se protege, cuida. O pânico que vai haver nos últimos dias será tão grande em Apocalipse que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Consegue imaginar uma coisa dessa? Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. A pessoa está tão apavorada que ela quer morrer e não consegue morrer. É nesse cenário que João está. Apocalipse 19, 1 diz assim: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Depois disso, eu não sei que adversário você está enfrentando. Eu não sei qual é a sua dor, talvez a da espera, talvez a da vergonha, da humilhação. Eu não sei o que tá pegando, mas eu quero terminar essa mensagem hoje com uma palavra de Jeremias, que é um texto conhecido de todos nós. Eu vou pedir para você que está com a Bíblia aí e quiser abri-la, por favor, Jeremias capítulo 31. O verso 17, a primeira parte do texto, Jeremias 31, 17, diz assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança para a tua família, há esperança para os teus negócios, há esperança para esse drama que você está vivendo, há esperança para você, há esperança para a sua história. O diabo insiste em te dizer que a coisa vai continuar desse jeito, que você vai ter até que se acostumar com isso, que é crônico, você vai ter que lidar com isso. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui. Eu creio que o Espírito Santo te fez ligar nessa transmissão, e não foi à toa e não foi por acaso, para te dizer, para dizer para você, para sua casa, para sua família: existe um depois disso, existe um amanhã, existe esperança para o seu futuro.